A paz de Deus e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Irmãos, eu venho aqui, muitos me conhecem, mas aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Reginaldo. Eu vim esclarecer algumas dúvidas de vocês, porque muitos amigos meus, irmãos meus aí da igreja, me perguntam até hoje: irmãos, por que que você saiu do Ministério de Jandira, que agora é a Congregação Cristã Apostólica, e porque também você deixou a Congregação Cristã no Brasil para ir para o Ministério de Jandira? Então, irmãos, eu vim aqui fazer um breve relato para que fique tudo esclarecido para vocês, porque como eu exerci o ministério de cooperador e pastor, né? Então, é, naquela época eu estava como pastor, então figura pública. Eu acho que é muito bom eu fazer esse esclarecimento para a Irmandade, irmãos e amigos, né? Irmãos, na época que eu estava na congregação cristã no Brasil, eu congreguei 28 anos na congregação cristã no Brasil, músico por 27 anos, músico, tocando violino. E um certo dia, eu e a minha esposa em Itapevi, vimos um anúncio no jornal da cidade que ia se abrir uma nova congregação. E eu, por conhecer os irmãos, que é presidente da igreja, o nosso irmão Samuel Trevisan e o nosso irmão João Marcos, eu achei por bem nós irmos lá conhecer essa igreja. Chegando lá, fui muito bem recebido na igreja. Estou fazendo um relato, viu, irmãos, rápido aqui, para não ficar tão longo. Recebido da igreja e por incrível que pareça foi recebido pelo nosso irmão João Marcos no dia que eu cheguei aí junto com a minha família. Fomos bem recebidos, irmãos, gostamos e resolvemos levar esse ministério para frente e fizemos um ponto de culto aí no Jardim Santa Rita em Itapevi. E esse ponto de culto, irmão, chegou a congregar 50, 60 pessoas conosco aí. E foi muito grande a benção de Deus nesse ministério conosco aí, porque uma salinha que ia tanta gente, irmãos, eu já vi aí junto com a minha esposa e a minha filha, as pessoas que entravam aí com câncer, Deus libertar, pessoas que muitas das vezes entrou de muleta e saí sem a muleta. Então foi muitos milagres que nós vimos aí, né, irmãos? Teve um dia que Deus fez um milagre tão grande comigo, com a minha esposa e a minha filha, que o gás acabou aí. Contando rápido, irmão, para não ficar tão longo, o gás acabou na nossa casa e nós precisávamos ir buscar o gás. Eu estava com dinheiro no bolso, mas eu falei: Senhor, tu fez tantos milagres aqui, e o gás para fazer um milagre do gás aqui, eu creio que tu pode fazer. E eu peguei no bujão para virar, minha esposa falou: olha, eu já virei, já risquei o fósforo, não acende, já vi de todo lado. Eu fiquei em paz, irmão, virei aquele botijão e o gás funcionou. Ela terminou de fazer a janta, irmão, e o gás durou por 7 dias a mais. Então é milagre, irmão. Tantos milagres que já aconteceu isso aí nesse ponto de culto que nós tivemos aí na Vila Santa Rita, irmão. Então eu fiquei nesse ministério, que era o Ministério de Jandira, e agora a Igreja Congregação Cristã Apostólica, do nosso irmão, querido irmão Samuel Trevisan, e do nosso irmão João Marcos, somos presidentes da igreja. Nosso irmão Enio também. E não tenho nada que reclamar, irmãos. Nós chegamos aí, morávamos ali na comunidade Santa Rita, e Deus fez um grande milagre por nós dentro desse ministério, pela nossa fé, porque eu subi ao monte para orar junto com a minha esposa e minha filha várias vezes, Monte São Roque, Monte Sabol, e Deus nos abençoava grandemente, irmão. Quando descia revestido, e Deus fazia os milagres acontecer. Então, irmãos, ali nesse lugar, Deus nos tirou dali. Nós morávamos praticamente numa casinha de um cômodo só na época, e um cômodo para fazer um cômodo bem grande que fazia os cultos para receber a Irmandade aí. E Deus preparou que nós moramos aí 10 anos nesse Santa Rita, e Deus mudou o nosso cativeiro, irmãos. Isso tudo no ministério de Jandira, aí, que agora é a Congregação Cristã Apostólica. Então, dali dessa comunidade, irmãos, Deus nos tirou para morar no centro de Itapevi, praticamente do lado da estação de trens ali de Itapevi. Então, irmãos, para quem não tinha nada,
Deus nos virou nosso cativeiro. E hoje, irmãos, eu dou graças a Deus, porque para quem não tinha nada, entrou provado. Deus hoje nos trouxe para morar aqui na capital aqui de Portugal. Estamos morando aqui na Europa, Portugal, em Lisboa. Então, irmãos, eu não tenho nada que reclamar do ministério, só tenho a agradecer, irmãos. Deus nos abençoou grandemente nesse ministério. E aí me perguntam aqui, mas por que você está aí em Portugal e não vá na congregação cristã do ministério de Jandira, que agora é a congregação apostólica, irmãos? É o que eu conversei com os irmãos quando saí daí, irmãos. Aqui não tem o ministério de Jandira. Eu fui cooperador aí no ministério de Jandira, que agora é a congregação cristã apostólica. Fui cooperador aí por 7 anos nessa igreja. Então eu tomava conta do Jardim Vitápolis, depois que o irmão Joãozinho, que era o cooperador de lá, saiu para diácono. Eu e minha esposa tomávamos conta do Jardim Vitápolis, tomávamos conta do Jardim Amador Bueno, tomávamos conta do Jardim Boa Esperança. E algumas poucas vezes nós ia atender os cultos aí. Se você olhar meu Facebook, você vai ver que tem pregações que nós fizemos aí na central de Itapevi, né, irmãos? E aqui em Portugal, onde a gente está, não tem a congregação cristã Ministério Apostólico. E é diferenciado aqui. As pessoas elas acreditam muito em religiões diferentes, não é igual ao Brasil, que tem uma congregação em cima da outra. E tem igrejas evangélicas espalhadas para todos os lugares. Aqui as igrejas são muito poucas, né? Então, assim, no início, quando a gente chegou aqui, era muito difícil. Agora não, agora já tenho 6 meses morando aqui em Portugal, já conheço bastante pessoas e já conheço também as cidades aqui, né, irmão? Então tá mais fácil. Mas eu creio que Deus ainda vai fazer uma grande obra aqui nesse Portugal, conosco aqui, e já está fazendo, né, irmão, as obras, né? Então, esse é o motivo, irmãos, que eu vim para esclarecer para a Irmandade sobre a minha saída aí do Ministério Apostólico, Congregação Cristã Apostólica. Então eu fico agradecido, peço para os irmãos aí, se gostou desse vídeo, dessa explicação, dê o teu like aí, compartilhe, porque tem muita gente me perguntando, por que, irmão, que vocês saíram? E irmão, nós não abandonamos o ministério, irmãos. Conversamos com os irmãos o que estava acontecendo e hoje nós estamos aqui morando em Portugal, irmãos, né? Eu conversei com o irmão que atende os cultos aí em São Roque, que era nosso ancião na época, e foi atender várias Santa Ceia para nós aí no Jardim Vitap, no Jardim Boa Esperança, e Deus fez muitas obras, irmãos. Então, o Boa Esperança mesmo aí na Estrada Velha de Itapevi, eu atendi os cultos aí, se eu não me engano, desde a abertura, irmãos, da abertura que era o nosso irmão que atendia aí, o nosso irmão Rafael, né, irmãos, que atendia, junto com a nossa querida e falecida irmã Pamela, né? E a gente começou a congregar com eles aí. Depois entrou o irmão Rafael, saiu, entrou o irmão Alfredo, que também não saiu, foi para Campinas. E a gente continuou, né, irmãos? A gente auxiliava eles e a gente continuou atendendo os cultos. E depois passando por irmão. Depois entrou o irmão Sandro, que saiu também, foi para outros lugares. E depois entrou o irmão Rafael. O irmão Rafael não, o irmão. Depois do irmão Sandro, a gente também continuou aí. E aí passamos por irmão que está lá agora, o irmão Aldo, que se não me engano está atendendo os cultos e é caseiro lá. Então, irmãos, é uma grande felicidade estar aqui podendo explicar para a Irmandade e esclarecer esse assunto. E peço aí que, se vocês gostaram, me segue aí no meu canal, na minha página aí, que a gente tem uma página que sempre está postando alguma coisa interessante. Me segue que nós estamos ativos, irmão. Estamos falando da palavra de Deus, estamos propagando o evangelho, porque nós nascemos para isso. Os dias estão difíceis. Hoje aqui nós estamos na Europa, parte da Europa aqui, Ucrânia, está em guerra com a Rússia. E as coisas estão difíceis, irmãos. O coronavírus está controlado por aqui, mas a Bíblia está se cumprindo. O Apocalipse ele está se cumprindo, irmãos. Então, assim,
a cada momento nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo na terra. Não só aqui na Europa, mas em todo o país a palavra de Deus está se cumprindo. Então, se você está aí ouvindo esse vídeo, está assistindo esse vídeo, se você não fez um concerto com o nosso Senhor Jesus Cristo, faça, porque as coisas estão se apertando, irmãos. Então, às vezes, você está esperando o céu se abrir e descer os anjos tocando as trombetas e fazendo aquele, né, irmãos? E às vezes Deus vai vir individualmente para muitas pessoas, né? Então, assim, o fim vai chegar, mas às vezes individual para 1, para 2, para 10, para 1 milhão de pessoas, né? Como na guerra está tendo aqui na Europa, e como teve esse vírus, coronavírus, ainda tem ainda pessoas sendo mortas pelo esse vírus, né? E então eu acredito que se você está esperando dar um sinal muito grande para você se arrepender dos seus pecados, é a hora, irmãos, é a hora. Porque no dia da manhã ninguém sabe. Deus pode vir individualmente ou coletivamente, né, irmãos? Então, é isso que eu tenho para dizer, irmãos. Eu acho que consegui sanar as dúvidas de muitas pessoas aí que me perguntavam o porquê disso, o porquê daquilo. Mas nós estamos aqui. E assim, irmãos, aqui como não tem muitas igrejas, assim, do ministério, então o que a gente faz? A gente congrega, eu congreguei aqui na CCB, e reuniões familiares também, a gente vai muito aqui em reuniões familiares, né, irmãos? Assim, não da CCB, reuniões familiares que a gente mesmo faz por aqui. Então, estamos nativos na palavra de Deus, irmãos. Não podemos perder o tempo. Eu lembro que muitas das vezes eu estava no culto, Deus falava aquela palavra que fala sobre acho que está escrito em Provérbios: se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, irmãos. E hoje eu me sinto feliz, porque teve muitas das vezes eu congregava 5 vezes num domingo, congregava de manhã, à tarde, à noite, ia para reunião, ainda ficava até 1 hora da manhã orando com a mocidade. Então, irmãos, eu vejo que hoje aquela energia que eu consegui juntar, hoje eu tenho essa força dentro de mim, irmãos, né, irmãos? É que nem se você pegar João, quando estava preso ali na ilha de Pátima, ele conseguiu juntar toda aquela energia e ali, sozinho, ele conseguiu, pela inspiração do Espírito Santo, ele conseguiu ali, pela revelação, Deus dava para ele e ele ia fazendo todo os capítulos de Apocalipse, irmãos. E hoje a gente se vê que está se cumprindo todas essas coisas nas nossas vidas. Tudo que está escrito ali em Apocalipse está se cumprindo, irmão. Então vigia, varão, porque breve as coisas vão acontecendo. Hoje, amanhã vai acontecendo as coisas que estão escritas em Apocalipse. Então, vigia e vai prevalecendo na palavra, né? Prevaleça na palavra, porque a nossa firmeza espiritualmente é para salvar as nossas almas, irmãos. Então, nessa terra aqui, irmão, ninguém vai levar nada daqui, né? Então, se Deus deu para nós hoje aqui esclarecer algumas dúvidas para a Irmandade, vejo que Deus é muito bom na nossa vida, né? Tá bom, meus queridos? É isso que eu queria falar para vocês aí, esclarecer as dúvidas de alguns. E aí me segue no canal aí, dá um like se vocês gostaram. Eu creio que eu consegui esclarecer. Se eu não conseguir, se tiver alguma dúvida que você ainda tem, quiser que eu grave algum outro tipo de vídeo também, deixe o seu comentário aí, tá bem? Fique com Deus e que a paz, o amor, a graça permaneça nos nossos corações para a vida eterna, em glória no céu. Deus seja louvado, irmãos. Fique com Deus.